Amém, amadas? Amém. Eu também não estava esperando muito por isso não, mas Deus faz como Ele quer, Ele age de forma diferente. Podem sentar, meus amores. Ele age nas nossas vidas de várias maneiras. E ultimamente, Ele tem colocado nas nossas vidas como família. Eu falo isso em relação a mim, ao meu esposo e as minhas filhas, né? Deus sempre tem colocado o nosso chamado para pregar a palavra dele. Então é por isso que a gente não tem uma igreja específica, um prédio específico. Quando Deus manda a gente ir a um ministério para ajudar aquele ministério, a gente sempre teve a disponibilidade de ser servos, de estar ali para servir e com amor e com verdade. E cada dia mais e mais eu tenho visto nessa igreja, independente se ela está crescendo em número de pessoas ou não, mas eu tenho visto o quanto Deus tem cuidado de cada um de vocês. O quanto Deus tem levantado cada uma de vocês para se colocar na brecha, para se colocar numa posição. E uma vez, meu esposo me pediu para pregar sobre as mulheres e eu fui pregar sobre Lídia. Eu não sei se todas conhecem a história de Lídia. Mas Lídia, ela foi uma mulher, está lá em Atos 16, do 11 até o 15. Nas viagens de Paulo com Silas, nessa viagem ele pediu a Deus o que ele iria fazer, para onde ele iria. E simplesmente ele levantou e teve uma visão, que ele teria que ir para lá para Macedônia e viu um homem prostrado pedindo ajuda. E com aquela visão que ele teve, ele levantou e foi. E lá em Atos 16, na partida de Paulo para a Macedônia, Paulo em Filipos, Lídia se converte. Quando ouviu a ministração de Paulo, quando ouviu as palavras que Paulo falava sobre um Cristo que podia mudar toda a sua história. E no 11 diz o seguinte: quando eles navegavam a caminho direito de Samotracia, no dia seguinte em Neápolis, e dali para Filipo, que era a primícia da cidade dessa parte da Macedônia, em uma colônia estava alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saindo fora das portas, à beira do rio, onde costumava fazer orações, e assentando-lhe, começou a falar para algumas mulheres que ali se ajuntavam. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiratera, que servia a Deus e ouvia o Senhor. Ela abriu o seu coração para ficar bastante atento ao que Paulo dizia. E enquanto Paulo ministrava a palavra de Deus sobre a vida dela, aí eu fico imaginando naquela época, mesmo ela sendo rica, porque aqui a Bíblia fala que ela era uma mulher que vendia púrpura, mas ela ia à beira do rio sentar com as mulheres para fazer oração. Ela tinha o tempo dela na presença de Deus. Ela buscava um Deus que poderia fazer milagres e milagres sobre a sua vida. E ali na beira do rio, quando Paulo começou a falar com aquelas mulheres, ela se converteu, a Bíblia fala que ela se converteu às palavras que Paulo falava, e foi batizada. E naquele momento eu fico imaginando, ela foi a primeira mulher a levantar um ministério. Não estou falando que nós devemos levantar um ministério, mas eu estou falando que nós precisamos ter essa comunhão com Deus o tempo todo. Porque você foi levantada para isso, mulher. Para estar na presença de Deus, para buscar um Deus grandioso e aprender com Ele, e aprender com a palavra dEle que Ele pode mudar toda a situação. Que Ele pode mudar todo o seu entendimento. Que Ele pode mudar toda a sua vida e toda a sua história, se não já estiver mudando. Porque um Deus que começa
Ele completa. Ele nunca vai deixar nada na tua vida pela metade. Ele nunca vai deixar que você não tenha resposta. Ele nunca vai deixar que você escute a própria voz dele. Se você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, como fala lá em Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em secreto, que Ele vai te responder publicamente. Então, quando a gente entra na presença de Deus como mulher, aí é que a gente vai entender o que é ser uma mulher virtuosa, o que é ser uma mulher colocada como pilastra para levantar ministérios. Eu não falo só ministérios de igreja, não. Eu falo também ministério do seu esposo. Seu marido só vai prosperar quando vocês começam a andar juntos. Quando vocês começam a interceder por ele como auxiliadora. Quando você começa a se prostrar a Deus e dizer assim: Senhor, tu fala na tua palavra que se eu for submissa e o meu marido me amar, ele vai obedecer o cabeça. E o cabeça dele é Cristo. E ele obedecendo ao Senhor, ele vai te amar de uma forma tão sobrenatural que você vai, às vezes, nem pedir algumas coisas para ele, mas Deus vai mostrar no coração dele. E muitas vezes a gente está errada e não assume o nosso erro, mas Deus mostra no seu coração o que você está errando. No seu ministério. Eu falo no ministério porque o nosso ministério começa no nosso casamento. Começa no nosso lar. Começa na nossa família. Começa com os nossos filhos. Começa com os nossos vizinhos. Então, quando a gente começa a abrir o nosso coração para Deus, quando a gente começa a abrir o nosso entendimento para a palavra dele, o Espírito Santo vem e te renova e te mostra um caminho novo. Aonde você deve prosseguir, para onde você deve andar, o que você deve falar, qual é o momento de você falar, qual é o momento de você ficar calada, qual é o momento de você entrar para o seu quarto, ou até mesmo de murmurar, porque às vezes a gente murmura, e não é pouco. Mas o Deus que você serve, Ele conhece o seu coração profundamente. Ele conhece aquele íntimo profundamente do seu coração. Aquela sujeirinha que está lá embaixo daquele tapete que a gente nunca tira. Ele sabe que está ali. E Ele sabe o momento certo de pedir a você para você limpar. Ele sabe derramar sobre você e sobre mim a palavra dele e dizer assim: filha, filho, você não deve andar por esse caminho. Vamos ter uma comunhão um pouco comigo. Vamos entrar comigo um pouco, vamos conversar, porque relacionamento e ministério, se você não tiver esse contato, se você não tiver essa abertura de conversar com o seu pai, que é o próprio Deus, você vai ter com quem? É muito bom quando a gente tem líderes na nossa igreja que a gente pode confiar, que a gente sabe que a gente, chegando para conversar com ele, dali aquela conversa não vai sair. Ele simplesmente vai chegar no quarto dele e vai te apresentar. Olha, Senhor, você viu que fulana veio conversar comigo, está aqui. Estou entregando nas tuas mãos o problema dela, porque eu sei que eu como ser humano, não posso resolver. Mas o Senhor sabe. Então, Lídia, quando ela se reunia com aquelas mulheres para lá no rio, eu tenho certeza que Deus sempre mostrava o que Lídia deveria fazer. Tenho certeza o quanto Lídia foi abençoada sobre a vida dela em abrir a porta para missionários que vinham de uma grande viagem para a palavra de Deus e simplesmente aceitar no seu coração e acreditar no que Deus podia fazer sobre a vida dela. E hoje, dessa mesma forma, eu quero encorajar você, mulher, homens também que estão aqui presentes, encorajar você a ter essa intimidade, essa comunhão com Deus. Vai lá, vai para o teu quarto. Não precisa ser
de joelho, apresentações maravilhosas. Não, seja sincero diante do seu Pai. Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece a tua alma. Ele conhece o teu entendimento. Ele conhece o seu sofrimento. Então não deixe que as circunstâncias da vida, ou até mesmo a tempestade, venha parar você no meio do caminho. Porque a obra que Ele começou, Ele quer terminar. Ele quer concluir ainda nessa terra. Se você ainda não foi para a glória, é porque Ele ainda tem projeto na sua vida. É porque Ele ainda tem uma coisa específica para a sua vida, de alguma forma. Então se coloque na presença de Deus. Busque o Senhor cada vez mais. Se prostre nos pés dEle e diga assim: Senhor, eu sei que eu não sou nada. Eu não consigo expressar o verdadeiro amor, mas eu preciso, como cristã, como tua filha, porque Deus é amor. E se Ele é amor, eu preciso expressar esse amor que eu recebo dEle para o próximo. Para cada pessoa que vem até mim, eu preciso expressar esse amor, esse sentimento, esse calor da presença de Deus, para poder levar o evangelho sincero, fiel e verdadeiro. Que hoje em dia, a maioria das pessoas falando aí na rua, fala por falar, mas às vezes nem está vivendo. Então que nós sejamos pessoas diferenciadas. Porque eu tenho certeza que onde você chega, alguém chega para contar a vida dela para você. Tenho certeza que onde você passa, alguém diz, ou olha para você e diz assim: eita, hoje está tão quente, né, para puxar assunto. E de repente, quando você se depara, a pessoa está contando a história da vida dela todinha. Entendeu? E eu creio que cada dia mais, Deus está levantando um povo diferenciado para falar da palavra dele verdadeira, com amor, com verdadeiro amor, e sendo fiel à palavra dele, fiel até mesmo à morte, como a Bíblia mesmo fala. Então que cada dia mais nós sejamos como Lídia, que abrimos a nossa porta e vamos falar do evangelho verdadeiro, do evangelho sincero, porque nós não tivemos aquele povo, não tivemos Paulo, não tivemos Silas, mas nós temos o Espírito Santo, que pode colocar palavras na sua boca. Palavras poderosas que podem mudar uma vida. Palavras de bênção ou até mesmo palavras de maldição. Mas eu creio que no meio de nós só existe palavra de bênção. Porque nós somos transformadas. Nós somos constrangidas pelo amor de Deus. Porque é tão poderoso em nossas vidas que Ele nos transforma a cada dia e se renova a cada manhã, como as misericórdias dele se renovam. Então que você levante amanhã e possa dizer assim: Senhor, está aqui o meu ministério. O que eu devo fazer? O que eu devo proceder? É tão bom quando a gente acorda feliz, né? Que a gente dorme e tem uma noite maravilhosa. A gente se acorda super feliz, Senhor, obrigada, obrigada. Mas quando a gente acorda triste, que a noite não foi boa, por que a gente não tem o mesmo prazer de agradecer? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas o Espírito que se renova a cada manhã dentro de nós, ele mostra que a gente precisa ser grato. Então, mais uma vez, eu reforço nas nossas vidas. Tenha essa intimidade com Deus, cada vez mais, seja lavando um prato, seja varrendo uma casa, seja lavando roupa, seja com o seu filho brigando com o outro lá, mas tenha essa oportunidade de estar na presença de Deus e dizer assim: Senhor, hoje eu não sei nem o que te dizer, porque o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que hoje eu poderia falar uma N coisas assim para murmurar, dizer assim: por que o Senhor não me leva logo, não me tira logo dessa terra? Porque Ele ainda tem um propósito na sua vida. Foi como eu falei da outra vez, que uma pessoa lá em casa, ungindo do Senhor, foi dizer para mim que eu ia para a glória por causa de uma tristeza imensa. E eu procurei: Senhor, que tristeza é essa?
que eu não entendo. Só que hoje eu entendo. Aquela palavra não foi para mim, foi para eles. Tirarem o sentimento de culpa e aprender a pedir perdão. Porque quando lá atrás eu me converti, eu disse a Deus, o Senhor fala na sua palavra que quando a gente se converte, quando a gente se batiza, todo o nosso passado é esquecido, jogado no rio do esquecimento. Então, para que o Senhor está trazendo essa pessoa para me lembrar de tristeza que eu não tenho? Pois eu só tenho alegria, porque o Espírito de Deus é alegria, amor, bondade, longanimidade. Isso é o fruto do Espírito. E é esse fruto que existe em cada um de nós. Porque nós deixamos com que o Espírito Santo venha reinar sobre as nossas vidas. Então, que cada dia mais e mais você possa levantar, mesmo nos dias tristes, mesmo na tempestade, mesmo nos dias sofridos, que você possa se levantar e dizer assim, não, Senhor, eu quero me posicionar. Eu quero que o Senhor mostre o meu ministério. Eu quero que o Senhor mostre a cada dia o meu propósito nessa terra. Porque você não está aqui em vão. Não foi em vão que Deus colocou você nessa terra. Então Ele tem um propósito para você. Ele tem ainda um chamado para cumprir na sua vida. E que ainda seja aqui para a gente ver. Se não for, vai ser maravilhoso, porque vamos estar lá na glória o tempo todo, chamando Santo, Santo, Santo o nome dEle. E vai ser maravilhoso. Então que a partir de hoje, minhas amadas, vocês possam se levantar como mulheres guerreiras, como mulher virtuosa. Não como aquela mulher que se sentia capacho do seu marido, não. Porque antigamente, quando falavam sobre esse versículo, eu dizia assim, eu tinha que ser capaz do meu marido, é? E tudo que ele pedia eu vou ter que fazer? Mas aí eu aprendi no outro versículo. Maridos, ame a tua mulher como Cristo ama a igreja. E que deu a sua própria vida por ela. Então, quando eu comecei a aprender isso, eu disse, Senhor, o caminho não é a mente do meu marido. O caminho não é o natural dele, e sim o espiritual. Então, agora eu tenho as ferramentas certas para lutar contra isso. E dizer assim, não, o meu relacionamento é diferente, o meu ministério é diferente, os meus filhos são diferenciados, porque o Senhor cuida de cada um deles. Porque o Senhor é o cabeça da minha família. Porque o Senhor reina no nosso meio. Então, que nós sejamos uma família diferenciada. Que nós tenhamos um ministério diferenciado. Um chamado diferenciado. Não para pisar as pessoas, mas sim para demonstrar o amor de Cristo em nossas vidas. Para demonstrar a palavra dele que é verdadeira. Que é eficaz. E que ela nunca muda. Ele é sempre fiel. Nós que podemos mudar porque somos seres humanos, somos falhos. Mas a palavra de Deus, ela nunca muda. Ela sempre é fiel em nossas vidas. E sempre tem que derramar cada dia mais e mais quando a gente o busca no secreto. Quando a gente vai para os pés dele e louva o nome dele. E pede a direção dele. É incrível. Quando você pede uma direção do Senhor e ele te mostra as coisas. E ele vai mostrando, você deve pisar aqui, você deve fazer isso aqui, você deve ministrar aqui. Você deve cuidar disso. Olha, deixa aquilo lá para outra pessoa cuidar. É muito engraçado. Quando eu faço parte de um grupo de mulheres que ora Lagoa, quando eu me reúno com as meninas, aí tem a outra pastora que está lá, né? Ela diz assim, você sabe que o seu ministério, você ainda vai ter um ministério, né? Eu tenho. Ela começa a rir. Eu não estou falando de ministério só porque você fica viajando nas missões e tal. Mas eu tenho meu ministério. Eu não preciso de um ministério de 4 paredes, eu posso cuidar de várias pessoas sem ter 4 paredes. Se eu posso me disponibilizar como sendo serva. Se eu posso sair da minha casa e servir aquela pessoa com amor, com carinho, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de ânimo. E não julgando, mas sim amando o verdadeiro amor de Cristo. Então, que minha amada, nós sejamos igual a Lídia, igual a tantas outras mulheres da palavra de Deus, igual a Raabe, igual a Rebeca, igual a Sara, igual a Ana, igual a Débora, que foi juíza, mas que foi uma juíza na presença de Deus.
que foi sempre ministrado pelo poder e pelo amor de Deus. Independente que ela seja falada na Bíblia no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, mas foram mulheres que se colocaram na presença de Deus e conseguiram vivenciar e ter a sua história. Senão nós hoje não estaríamos aqui falando sobre elas. Então, assim, que hoje e a partir dessa semana você se posicione, você se coloque como serva do Senhor, como mulher virtuosa, como fala lá em Provérbios 31. Mulher virtuosa não é só aquela que faz tudo que o marido quer, não. É aquela mulher que sai para trabalhar. É aquela mulher que leva os filhos na escola. É aquela mulher que cuida de casa. É aquela mulher que tem uma palavra para outra vizinha que está passando por necessidade. Isso é uma mulher virtuosa. Isso é uma mulher que se coloca na presença de Deus e tem as virtudes e o amor de Cristo derramado em seu coração. Então, eu espero que cada um de vocês entenda o chamado de vocês. Entenda o ministério que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Seja no louvor, que faça com perfeição, seja na administração, seja com crianças, seja onde for, que você seja a mulher virtuosa na presença de Deus. Que você seja aquela mulher que foi levantada para levantar outras mulheres. Que cada dia mais e mais Deus possa crescer na vida de vocês e no coração de vocês. E que aquela pessoa que te via com olhar estrangeiro para você, você está diferente. E simplesmente a gente ser humilde e dizer assim, não sou eu. Porque nada de mim presta. Só Deus, o Espírito Santo que presta, que está em mim. O resto, se eu faço 100% e 1% os 99% sou eu que não presto. Mas Deus é maior que tudo na minha vida. Então eu vou te mostrar um caminho, por onde caminhar, por onde ser feliz e por onde buscar uma felicidade verdadeira e sincera que nunca muda. Então que Deus possa abençoar as nossas vidas cada dia mais e mais. Que possamos nos levantar como mulheres valorosas, como mulheres guerreiras, como mulheres que se colocam na presença de Deus. Que cada dia mais e mais eu veja vocês crescendo como eu estou vendo espiritualmente. Sabe, eu amo estar aqui no meio de vocês. Eu amo vir para essa família que é pequena, mas eu sei que é verdadeira e amada. Então eu só tenho a louvar a Deus e agradecer pela vida de cada um de vocês, que faz parte da minha vida e faz parte da minha família. Eu sempre disse à pastora Quitéria que a porta da minha casa sempre estará aberta para essa família maravilhosa. Porque eu aprendi a amar a cada um de vocês na sinceridade e no amor valoroso de Deus. Então, minhas amadas, era isso que eu tinha a ministrar para nossos corações hoje. Então, que nós se levantamos mulheres guerreiras, mulheres que não têm vergonha de levantar o Evangelho, de levar o Evangelho sincero e poderoso. E que cada dia mais você seja aquela que serve e que sirva com excelência, porque para o reino de Deus, com excelência é bem melhor e mais prazeroso. Eu agradeço a minha oportunidade por estar aqui no meio de vocês. Agradeço muito mesmo, foi maravilhoso esse momento, tá? E eu estou de coração aberto, portas abertas para vocês, quando vocês precisarem de uma pastora para conversar. A pastora Quitéria sabe disso. Então, eu agradeço realmente a minha rica oportunidade nesta noite. Que cada uma de vocês seja abençoada com essa palavra, o quanto o Deus me ensinou. Tanto nessa noite como durante o dia todinho, eu pensando realmente o que ia ministrar para vocês. Porque não foi só para vocês, foi para mim também. Hoje eu aprendi uma coisa nova. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido o pastor Roberto para fazer a oração final. Em nome de Jesus. O pastor Alexandre não está, mas o pastor Roberto vai. Vai dar bem.
Amém? Amém. Graças a Deus, queridos, boa noite. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, Deus. Te louvamos por essa palavra que nos edificou, que entrou na nossa mente, que entrou no nosso coração, como um acalento, como uma palavra, como um bálsamo que vem para refrigerar as nossas ansiedades, refrigerar as nossas lutas e trazer conforto aos nossos corações. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estar aqui com o teu corpo, em comunhão, junto com o teu Espírito. Nós te louvamos, Deus, por cada mulher desta igreja que tem dedicado o seu tempo, que tem dedicado o seu coração, que tem dedicado as suas forças, que tem dedicado os seus recursos para estar aqui, Deus. Assim como foi ministrado pela pastora Glenda, que Lídia, ali em Éfeso, colocou os recursos dela, colocou a riqueza dela, colocou o tempo dela, colocou a casa dela para servir ao Senhor, e ali levantou um ministério através da vida dela. Eu declaro, Deus, que em nome de Jesus, através de cada vida, através de cada mulher aqui, se levante, Senhor, um ministério do coração para a glorificação do teu nome, para a edificação da tua casa, para que o teu corpo seja cada vez mais estabelecido e para que através da vida dessas mulheres, Jesus seja revelado em cada coração, em cada pessoa que passar por elas, através do amor, através da graça, através da paciência, através dos frutos do Espírito. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui e por tua graça. Nós queremos dizer que nós te amamos demais. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso tudo, Pai. Nós te agradecemos. E que a graça do Senhor, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém.